Por que sentimos culpa por descansar? Oi, sou Luciana e esse vídeo nasceu da vontade de falar um pouco sobre as emoções humanas, sobre o que muitas pessoas vivem no dia a dia. É um espaço para você que quer se entender melhor, se tratar com mais carinho e viver com mais consciência. Pretendo trazer pelo menos uma vez por semana um vídeo novo com reflexões, histórias e conversas sinceras. Se inscreve e vem comigo. Você já pensou em tirar um tempo para descansar e de repente te veio aquele pensamento: eu deveria estar fazendo alguma coisa? Essa culpa silenciosa está drenando nossa saúde emocional e a gente nem percebe. E eu fico pensando como o descanso se tornou algo difícil de ser aceito na sociedade atual. Vivemos em uma época em que a produtividade é tratada como um valor moral. Ser ocupado tornou-se sinônimo de ser importante. E as redes sociais reforçam isso o tempo todo. Você vê gente aprendendo, estudando, malhando, como se parar fosse sinal de fracasso. Eu não estou querendo dizer que fazer essas coisas não deve fazer. Claro que precisa fazer tudo isso daí. Mas a pessoa passa a fazer 1000 coisas durante o dia e acaba não tendo tempo para ela. Por exemplo, você já notou como muitas pessoas têm a necessidade de explicar por que está descansando? Assim, hoje eu não fiz nada, mas eu estava muito cansado, trabalhei demais durante a semana, sempre justificando. Como se só fosse permitido descansar depois de um grande esforço, como se o descanso só fosse merecido depois de fazer algo e não um direito básico. Descansar é um direito que nós temos, nosso corpo, nossa mente precisa disso. Esse pensamento coletivo acaba gerando culpa, quando a gente simplesmente só quer existir, quer respirar, quer cuidar de si. Isso acontece porque fomos ensinados a ver o descanso como algo errado. Existe a cultura da produtividade. Fomos ensinados a associar valor à produtividade. Desde pequenos fomos ensinados que quem faz mais é mais útil, é mais admirável, e descansar nesse cenário parece preguiça. Desde pequenos fomos expostos a frases como: enquanto você descansa, tem alguém trabalhando para vencer. Descansar é para quem já chegou lá. Ou quem cedo madruga, o Senhor ajuda. Quem já ouviu alguma dessas frases? Então essas ideias repetidas, elas vêm moldando a nossa visão de mundo, nos ensinando que o valor de uma pessoa está naquilo que ela produz e não no que ela sente. Vivemos em uma sociedade em que glorifica o estar sempre fazendo algo. É a chamada cultura da produtividade tóxica, onde descanso é visto como desperdício. E só quem está ocupado é visto como alguém de valor. As pessoas não descansam porque acham que não podem descansar. Mas, na verdade, muitas vezes, elas não sabem como descansar. Por exemplo, quando você encontra alguém e pergunta como você está, daí a pessoa responde com orgulho, aquela correria, né? E você responde, ainda bem, né? Como se estar cansado fosse algo de orgulho e descansar fosse vergonhoso. E isso diz muito sobre o que é que a gente valoriza hoje em dia. E as redes sociais reforçam isso a todo momento, né? A gente vê pessoas compartilhando as agendas lotadas, compartilhando também suas conquistas, compartilhando sua rotina acelerada. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu tenho uma rotina que também está cheia de coisas, entendeu? Eu trabalho com a internet, então tem muita coisa realmente que eu preciso fazer. Eu tenho meu trabalho, eu sei que realmente tem muitas coisas para serem feitas. E eu estou me incluindo também no meio, entende? Dessas pessoas que têm essa agitação. Eu estou falando para vocês, mas também estou falando para mim. Então é algo que eu estou compartilhando também. E a gente precisa
ter sim essa vida. Eu não estou falando aqui que a gente deve descansar o tempo todo, sentar e não fazer mais nada na vida, não é isso. Eu estou falando aqui que devemos sim trabalhar e não trabalhar pouco, porque essa vida nós precisamos trabalhar. Mas o que é que eu quero dizer? Que precisamos também descansar. A vida não é só trabalho, não é só trabalho, nós não somos robôs. Nós precisamos de um descanso e eu já vou falar aqui para vocês o motivo por que eu estou falando isso e o motivo desse descanso. E vou falar também como nós podemos nos libertar dessa produtividade tóxica. Já já eu falo aqui para vocês, mas eu quero continuar falando sobre esse assunto porque é importantíssimo. Hoje em dia não tá fácil, gente. Não tá fácil. Então, todo esse movimento, né, nas redes sociais, isso gera uma sensação de comparação, de insuficiência, muitas vezes. Isso gera também a sensação de que todas as pessoas estão em movimento e apenas você está parado. Então, isso causa em muitas pessoas Bom, eu vou dizer já o que é que causa em algumas pessoas, né? O descanso se tornou difícil porque estamos tentando sobreviver em um sistema em que o valor é medido por entrega. Mas o seu valor não depende daquilo que você faz, o quanto você faz, mas sim do quanto você está conectado com você. Mas o que é a produtividade tóxica? É quando o ato de produzir se torna uma obsessão em sua vida. É o excesso de entregar, de buscar, de ter o que fazer o tempo todo. Mesmo quando isso custa a sua saúde, o seu bem-estar e até seus relacionamentos. E quando é que essa produtividade tóxica acontece? Quando você sente culpa ao descansar, quando você sente que nunca fez o suficiente, mesmo depois de um dia cheio, de um dia daqueles, se sente inútil em um momento de pausa, se mede apenas pelo que você realizou e não pelo que você é. Produtividade tóxica é quando o fazer vira um vício e quando o descansar vira um peso. Por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, mas daí fica com aquela sensação de que não rendeu nada. Ou foi tirar um tempo para você, mas não conseguiu aproveitar porque começou a se sentir improdutivo. Isso é um sintoma claro de produtividade tóxica. Agora, como se libertar dessa produtividade tóxica? Ela não some de um dia para o outro, porque ela está enraizada em crenças, em comparações e hábitos. Mas é possível sim começar a se libertar com consciência, prática e gentileza. Se faça essa pergunta: de onde veio essa ideia de que eu só tenho valor se eu estiver produzindo? Pergunte também: quem eu seria se eu não precisasse me provar o tempo inteiro? Reprogramar essas crenças é o primeiro passo para mudar essa relação com o descanso. Mas afinal, o que é ser produtivo? A produtividade saudável não é fazer tudo, mas fazer aquilo que realmente importa dentro dos seus limites. Isso é a verdadeira produtividade, não é saindo fazendo tudo quanto é coisa, não. Você precisa respeitar os seus limites. Por isso é muito importante fazer o quê? Um planejamento semanal, né? Colocar as prioridades. Tem muita coisa no dia a dia que você pode delegar. Você não precisa se sobrecarregar todos os dias. Você não, né? O bam que só você sabe fazer todas as coisas, não. Entendeu? Muitas pessoas também podem fazer aquilo que você poderia fazer. Faça no dia aquilo que só você pode fazer. São as primeiras coisas que você pode fazer naquele dia. As primeiras tarefas. Aquilo que só você pode fazer, você faça, coloca lá no topo da lista e faça o que precisa ser feito. As demais coisas você pode delegar, encaixar em outro dia. Tenha todos os dias um tempo para você. Se cuide, é desse descanso que eu estou falando.
Eu não quero dizer que é para você descansar e não trabalhar mais, não, não é isso. É para você descansar, ter um tempo para você durante o dia. Ser produtivo também é saber a hora de parar. Descanso não é atrasar a vida, muito pelo contrário. É cuidar da vida, sustentar a vida. Dê valor ao tempo de pausa. Não trate o descanso como um buraco na sua agenda. Trate ele como um compromisso com a sua saúde mental. Importantíssimo. Nunca foi tão importante quanto no mundo em que vivemos. Saúde mental, olha, a gente precisa estar bem, precisa estar ok para que as coisas realmente aconteçam. Precisamos estar bem para fazer as coisas acontecerem, precisamos estar bem para poder entregar o melhor. Se a gente não está bem, se a gente, sabe, não descansa, uma hora a gente para, né? Uma hora o nosso corpo pede socorro. Faz o seguinte, coloca no teu planner, na tua agenda, um bloco escrito assim: não fazer nada. Crie rituais, né, que te lembrem assim durante o dia que você precisa desse tempo para você. Como, por exemplo, tomar um chá, ou tomar um banho longo, coloca uma música sem tela, tá? Só a música, só o som da música, fecha os olhos, se concentra ali, relaxa, esquece do que está ao teu redor, ou simplesmente fica em silêncio. Gente, um momento só seu. Algo que me traz muita paz, algo que eu gosto muito. Eu vou estar fazendo alguma coisa, mas é algo que é muito bom para mim. Por exemplo, ler livro assim, mais um romance, sabe? Uma coisa mais tranquila, um romance de ficção. Pode ser um romance, pode ser uma coisa mais, né, de suspense, né? Mas coisas que realmente vão te deixar relaxado, vai te tirar daquela preocupação. Vai ser um momento só seu ali com a leitura. Vai ler poesia, um livro de poesia, vai ler crônicas, vai ler contos, sabe? Pelo menos isso me relaxa muito. Se você gosta de ler, né, bons livros, vai estudar as escrituras, vai ler as escrituras. Então, tem um momento para você no seu dia, tá? Se você não quer fazer esse tipo de ter esse momento assim de não fazer nada, sai, vai passear, vai no shopping, dá uma voltinha no shopping. Então vai fazer um cabelo, fazer as unhas. Entende? Não precisa comprar nada não, se não quiser, só vai bater perna mesmo. Olhar as vitrines, passear, comer alguma coisa. Olha, esse tempo diário é fundamental pra gente. É fundamental. Tem muitas empresas que investem nisso. Durante 30 minutos, o funcionário pode ficar lá numa área de lazer. Tem jogos lá, a pessoa pode jogar, pode ficar lá à vontade, exatamente para ler também alguma coisa, se quiser. Para desprender um pouco, entende? Ninguém é robô, como eu já falei aqui. A gente precisa desse tempo. Então, isso é fundamental. Outra coisa, presta atenção nos teus gatilhos. O que é que te faz se sentir culpa por descansar? O que é que te faz te cobrar tanto? Por que é que você se cobra tanto? O que é que está fazendo isso? Anotar e refletir sobre isso vai te ajudar a entender esse padrão e vai enfraquecer o ciclo. Seja gentil com você mesmo. Você não precisa merecer descanso. Você já merece pelo fato de você existir, pelo fato de você ser uma pessoa, pelo fato de você ter vida. Cuide de si como você cuidaria de alguém que você ama muito. Preste atenção. Se permitir descansar não é preguiça, é rebeldia em um mundo que só quer te ver exausta, só naquela situação de cansada, sabe? De pessoa exausta.
A culpa por descansar é um alerta. Se você sente culpa toda vez que você pausa, pode ser um sinal de desequilíbrio no teu sistema de crenças. Já vou te explicar. Talvez você sente assim no fundo que só merece descansar depois de sofrer ou de se provar. Por exemplo, digamos que você, depois de ter completado uma tarefa, em vez de comemorar, você pensa assim: e agora? O que é que falta fazer? Comemore, comemore cada pequena vitória, comemore cada realização. Quando sentimos culpa por descansar, é um sinal de desequilíbrio emocional e mental. É como se seu corpo dissesse assim: eu preciso parar. Daí sua mente vai e diz: você não precisa parar, você não merece parar. Essa culpa é um alerta de que algo dentro de você acredita que descansar é igual a fracassar. Mas onde é que descansar é igual a fracassar? Descansar significa fracassar? Não! Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha, como é que você vai exigir tanto de você, tanto do teu corpo, tanto da tua mente? Você quer tanto alcançar um sucesso, quer alcançar determinada coisa e fica ali trabalhando, teu corpo só para quando realmente não aguenta mais. A gente tem que parar quando ainda está no limite. Por isso que eu digo que é importante o planejamento. Por isso que eu digo que é importante a gente estabelecer horários para fazer o que a gente precisa fazer, para que não tenhamos esse desgaste físico nem mental. Gente, isso merece atenção, porque isso pode indicar padrões profundos de autoexigência, comparação e sentimento de que eu não sou suficiente. Eu vou dar um exemplo. Você está de folga e mesmo assim você se sente produtivo. Mesmo você tendo trabalhado a semana inteira, você sente que você não fez nada. Essa culpa faz entender que você se valida apenas pelo que você faz, mas não pelo que você sente. A culpa por descansar não é um sinal de fraqueza, é um pedido silencioso por equilíbrio. E quanto antes você escutar, mais leve sua vida vai se tornar. Eita, que vem até uma rima aí, ó. Agora, quais são as consequências emocionais por se culpar por descansar? Quando a gente sente culpa quando descansa, não é só o nosso corpo que sente, a nossa mente também sente. Com o tempo, essa autocobrança de não descansar pode gerar consequências sérias, silenciosas. E com o tempo vai acumulando e vai se tornando o peso ainda maior. A sensação de estar cansado, mesmo depois de dormir, pode ser o fato do cérebro nunca desligar. Mesmo nos momentos de pausa, o cérebro fica tentando justificar o descanso. Não para, ele não para. As principais consequências emocionais: cansaço crônico, mental e físico. Ansiedade constante. A culpa por descansar ativa o modo alerta do cérebro. É como se você estivesse sempre atrasada, como uma sensação como se você estivesse perdendo tempo. Baixa autoestima. Quando você acredita que só é alguém, só é digno, se você estiver fazendo alguma coisa. Isso, com o tempo, abala a confiança e a percepção de merecimento. Então, simbora ter cuidado. O que também faz parte das principais consequências é aquela sensação de que nunca vai chegar lá, nunca vai alcançar
o seu objetivo. A vida vira uma pista de corrida sem linha de chegada. Você sempre fica naquele negócio de querer mais, provar mais, fazer mais. E o descanso acaba se tornando um obstáculo e que você não tem direito a ele, quando na verdade, sem ele, essa linha de chegada realmente nunca virá. Você precisa descansar. E aí sim, você vai alcançar a linha da chegada. E você vai vencer. Me diz uma coisa. Você já tentou tirar um dia de folga, mas daí não conseguiu relaxar, porque você não conseguia parar de pensar no que precisava fazer. Já aconteceu isso com você? Isso acontece porque seu corpo parou, mas a sua mente continua presa. E para ela, a sensação de descansar é igual a improdutividade. Mas quando é que isso acontece? Isso porque já está incutido aqui na tua mente. Entendeu? Descansar não significa improdutividade. Onde? Me diz onde é que é isso? Às vezes só na cabeça da gente, né? Só lá. Em lugar nenhum mais. A verdade é, o descanso não é o problema. O problema é a culpa que você sente por algo que deveria ser sagrado. E essa culpa tem um custo. Sua paz, sua saúde mental, sua energia. A culpa por descansar, ela não some do dia para a noite. Ela foi construída com o tempo e ela precisa ser desconstruída com gentileza. Ressignificar o descanso não é sobre sentir que ele é importante. É sobre sentir que ele é essencial na vida. E isso começa com pequenas mudanças. Você não é uma máquina, você é um ser humano. E todo ser humano precisa de pausas. E a pausa não é só no momento que você vai dormir, não. Durante o dia você precisa de pausas. Descansar não é perder tempo. Ele é necessário para que todas as outras coisas funcionem. Faça o seguinte, comece a trabalhar isso, tanto verbal quanto mental, né? Mentalmente. Troque o seguinte, troque a frase, estou perdendo tempo com estou recarregando. Lembre-se, até a natureza tem um tempo de pausa. Árvores perdem folhas e daí elas se renovam. As marés se recolhem e depois vêm novamente. Você também pode. Inclua o descanso na sua rotina não como um prêmio, mas como uma prioridade. Nós precisamos pausar, nós precisamos dessa pausa, desse tempo diário, esse tempo nosso, sabe? O nosso momento. Não espere se esgotar para parar. Descansar só depois de se destruir é um autocuidado atrasado. Antecipar o descanso é uma forma de respeito com você mesmo. Não espere assim, eu aguento fazer isso mais um pouquinho. Tá ok, tá tudo certo. Aguenta fazer, mas depois quando vê, tá todo destruído aí, ó. Entendeu? A gente precisa parar enquanto ainda está bem. Por que precisa chegar ao caos? Né? Não precisa. Então, por isso que eu digo, estabeleça um tempo para realizar suas tarefas. E não vá além dos seus limites.
Não precisa chegar nem perto do seu limite. Você precisa estar bem o tempo todo. Por que esperar ficar cansado? Por que esperar ficar, sei lá, não sei, né? Depois que a gente passa dos 40, dos 50, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu não até meus 30 anos eu não sentia nada. Nada, nem físico, nem mental, nem nada. Tranquilo, tranquilo. Depois dos 30 comecei a sentir umas coisas, depois dos 40 também, agora depois dos 50 também. Gente, é a vida, nosso corpo, ele reclama. A dor é um sinal de que algo não está indo bem. Então, antes que essa dor venha, então vamos dar uma pausa aí, né? Vamos descansar. Você não precisa sofrer para merecer descansar. O seu valor não está na produtividade, está em quem você é, inteiro, inteira, mesmo nos momentos de pausa, que são super necessários. Faz o seguinte, escreve uma frase e coloca assim em um lugar visível, ou em mais de um, se você quiser. Escreve assim, algo mais ou menos assim. Eu sou digna, ou eu sou digno de descanso e paz, mesmo nos dias que não produzo nada. Gente, o que há de errado em ter algum dia que você não faz nada? Tem dia, eu acredito que tem dia que a única coisa que você tem vontade de fazer é o quê? Nada. Isso é normal, gente? Isso porque nossa mente já está cansada, nosso corpo está cansado, precisa de uma trégua, precisa de, né? Precisa de descanso. Isso é normal. Escreve a frase. Essa ou outra semelhante que você achar melhor e coloca em algum lugar para lembrar disso. Faz isso. Observe assim suas reações quando você descansa, quais vozes internas aparecem e anota. Isso vai te ajudar a mudar esse padrão. Descansar é um ato de coragem, sabe? Assim, em um mundo que te cobra um movimento constante. E quanto mais você se permite descansar com presença, menos a culpa vai ter espaço. A culpa por descansar, ela não nasceu com a gente. Ela foi ensinada, ela foi absorvida em um meio de comparações, de cobranças e de uma cultura que valoriza muito mais o fazer do que o sentir. Mas agora você pode fazer diferente. Você pode ensinar a sua mente que descansar não é sinal de fracasso, não é sinônimo de fracasso. Descansar é preciso. Descansar, você precisa estar bem para continuar a trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de trabalhar. Espero que vocês tenham entendido, né? Para ficar sem fazer nada o dia inteiro. Não, isso não, por favor. Vai-se embora, vai trabalhar. Vai trabalhar, seja na internet, seja onde for, tá? Mas se movimente. Mas pare também em alguns momentos. Você precisa descansar. Nosso corpo, nossa mente precisa de pausa. É isso que eu quero passar. Porque eu vejo muita gente fazendo tanta coisa, sabe? Só trabalho, 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 mas não pensa em si. De repente, quando para, vai parar em um hospital. Entende o que eu quero dizer? Então, essas pausas que você precisa dar no teu dia, não apenas quando você vai dormir, como eu já falei aqui, mas durante o dia mesmo, isso é maturidade, é sabedoria. Se cuidar não é egoísmo, não. É para que a sua vida não seja uma maratona sem linha de chegada. Porque eu sei que você tem objetivos. E a gente precisa trabalhar, sim. Mas a gente precisa também descansar.
O mundo não vai parar se você pausar, mas você pode parar de se perder de si mesmo. Se começar a se permitir descansar. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que você sabe que vive se cobrando demais. E me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você conseguiu descansar sem culpa. E aproveita para se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo, se você gostou. Aqui a gente fala de emoções de uma forma leve, real, humana. E muito obrigada por assistir ao vídeo até aqui e nos vemos no próximo. Bye, bye.